Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pecado divino. Amém. Quando eu era garoto, em vários momentos da vida da paróquia, quando eu frequentava, o padre mencionava mais ou menos o seguinte: precisamos compreender o Concílio Vaticano II. E às vezes o padre falava isso e repetia várias vezes. Certa vez, já adulto, já estava na teologia, eu retornei de férias de Brasília, e aí já tinha um outro padre na paróquia lá no interior, né? Eu sou de Campo do Brito. E aí este padre colocou na novena, às 9 noites, um tema justamente relacionado ao Concílio Vaticano II. Eu disse, eu vou fazer uma coisa hoje que eu nunca fiz, e deu certo. Na saída da novena, eu perguntei a duas pessoas, que já tinham tempo já de caminhada dentro da paróquia e da igreja: o que é o Vaticano II? E as duas disseram: não sei. A resposta foi essa. Nós nos acostumamos a viver numa igreja de sacramentos, nós nos acostumamos a viver numa igreja de celebração, mas nós não gostamos de uma igreja de formação. E tem muita gente que, por causa disso, já abandonou o barco, e tem muita gente que vai abandonar o barco, porque a tendência é que a crise se aprofunde, até que nós tenhamos uma verdadeira compreensão daquilo que nós estamos vivendo. O Concílio Vaticano II está completando este ano exatamente 60 anos. Então a ideia deste padre foi espetacular, né? 60 anos o Concílio Vaticano II. 2 bispos de Aracaju participaram diretamente da elaboração do Concílio Vaticano II. 2. Um era arcebispo e o outro era padre. Estou falando de Dom José Vicente Távora e depois o padre Luciano José Cabal Duarte, que foi ser exatamente o secretário de Dom Távora. O problema é que, como o concílio terminou em 1965, durante um certo tempo, muita gente da igreja, inclusive muita gente de alta patente, não tocou mais no assunto de propósito para matar o Vaticano II. E eu vou dizer por quê hoje pela manhã, apesar de estar sendo gravado, mas eu vou dizer e eu me responsabilizo e eu não tenho medo de dizer. Eu vou dizer por que tentaram sepultar o Concílio Vaticano II. Primeiro, uma leve introdução, que são as bases históricas, para que a gente possa compreender, do ponto de vista da fé, onde é que nós estamos pisando, né? Primeiro ponto, a Segunda Guerra Mundial. Mudanças, reviravoltas e sofrimento. Qual é a frase que está entre parênteses? Vamos ler? A igreja não pode viver fora do mundo. Quem pegou esse período da Segunda Guerra Mundial foi justamente o Papa Pio XII. Dificilmente você escuta falar no Papa Pio XII. É uma pena, porque ele pegou um momento muito, muito difícil na vida da igreja. O Papa Pio XII pegou um momento de muita dificuldade, de muita turbulência. E aí, era muito difícil poder provocar alguma mudança na vida da igreja naquele momento. Segundo, veja que uma coisa sempre vai puxando a outra. Segundo ponto, o pontificado turbulento de Pio XII.
Era para mim ter trazido o livrinho que Padre não pediu, mas eu acho que eu deixei em casa. Mas depois a gente mostra, aquele da CNBB. O distanciamento da igreja do que na época se chamava a massa operária. Na metade do século XX, muita gente estava desconfiado da igreja católica e havia um certo distanciamento da igreja. A igreja falava muito para dentro, mas ela estava com dificuldade de falar para fora. Isso gerou muita desconfiança. Terceiro ponto, as 3 encíclicas. O Papa Pio XII publicou 3 encíclicas: Mediator Dei, Mystici Corporis, não tem nada de difícil não, é simples, e Divino Afflante Spiritu. Mediator Dei significa Deus é mediador. Esta encíclica trabalha a questão da liturgia. Repare só que interessante, sobre a liturgia. A encíclica Mystici Corporis é o corpo místico de Cristo. É sobre a vida da igreja. Quem está com o documento aí, do Vaticano II, quando você abre, o primeiro documento que tem do Vaticano II é a Lumen Gentium. Vamos fazer uma relação sobre isso. O corpo místico de Cristo. E o terceiro documento, Divino Afflante Spiritu, que é sobre a Bíblia, a revelação divina, a Sagrada Escritura. 3 encíclicas, em 1943 e 1947. A gente tem que colocar as datas para ter uma noção. Está lá, as 3 encíclicas. Volta um pouquinho, só para... Essas 3 encíclicas podem ser compreendidas como se elas estivessem colocando a base para a mudança que aconteceu depois no Vaticano II. Os protestantes estavam muito na frente. Os protestantes estavam anos-luz na frente da Igreja Católica, na questão da exegese bíblica, no estudo da Bíblia. A igreja estava talvez recuada, talvez numa posição pedagógica, querendo aguardar mais, mas perdeu espaço. Os protestantes estavam bem na frente. Quando você pega, no caso da terceira encíclica, Divino Afflante Spiritu, sobre exatamente a Sagrada Escritura, ou sobre a revelação divina, você vai encontrar depois, exatamente no Concílio Vaticano II, uma Constituição que está aí, que fala exatamente sobre a Sagrada Escritura. A Dei Verbum, o Verbo de Deus. A igreja estava muito recuada, a igreja católica estava muito acuada. Pio XII, que teve um pontificado muito difícil, percebe, por causa da Segunda Guerra Mundial, Pio XII já começa a perceber algumas situações, mas ainda não era o momento histórico, o momento de muita clareza para poder fazer as verdadeiras mudanças. As mudanças, pode passar agora, as mudanças aconteceriam depois. Então, é muito importante gravar essas 3 áreas: a liturgia, a vida da igreja e a Sagrada Escritura. Vamos repetir? São 3 áreas aí: a liturgia, a vida da igreja e a Sagrada Escritura. Muitas teses a respeito da igreja, supostas heresias na época, mas não vamos entrar nisso agora. Então, está aí as 3 encíclicas. Pode passar. Primeiro ponto da nossa fala: alguns elementos próprios do concílio. Não se pode falar no Concílio Vaticano II
sem falar no Papa João. João 23. Nós podemos dizer que o Concílio Vaticano II foi um sopro do Espírito. E tem um nome, tem que ter um nome, tem que ter um responsável. O nome é João 23. Apesar apesar de uma pequena dificuldade de saúde, apesar de um tempo bem complexo que ele vivia, mas o Papa João 23 foi ele que convocou o Concílio Vaticano II, e eu trouxe abaixo exatamente isso. Está bem claro aqui, e nós podemos ler essa parte de vermelho, né? Papa João 23 governou a igreja de 1958 a 1963. Muito rápido. 5 anos é rápido demais. Papa João 23 governou a igreja de 1958 a 1963. E tinha muita gente dentro da igreja que não gostou, inclusive cardeais que eram próximos a ele, não gostou e não entendeu por que é que o Papa convocou o concílio. E aqui eu vou dizer por que muitos não gostaram. Talvez em outro lugar eu não dissesse, mas dentro do contexto, apesar da gravação, mas eu vou dizer, né? O Concílio Vaticano I tinha sido encerrado no ano de 1870, no século XIX. O Papa Pio IX, o Papa era um monarca da Europa, o Papa era um rei. Isso é história, não tem nada de invenção aqui. O Papa era um monarca. O Concílio Vaticano I não terminou bem. O Concílio Vaticano I definiu uma coisa. Quem fez encontro de casais aqui, as 3 etapas, se fez bem feito, vai entender o que eu vou dizer agora. Certa vez eu fui para uma palestra do encontro de casais. Quando você abre lá o documento, tem infalibilidade do Papa. Um tema desse, no encontro de casais, isso é muito pesado. Para quem nunca teve uma iniciação, é um tema difícil. Um camarada uma vez levantou e disse que não ia ficar na sala. Eu até dei graças a Deus. Foi embora, puxou a mulher e depois a gente descobriu o porquê. O tema pediram para, foi eu que fui falar, pegando da Bíblia e pegando da doutrina da igreja, o que é a infalibilidade do Papa. Em outras palavras, o Papa é infalível quando fala sobre a matéria de fé e de costumes. Quem foi que definiu isso? O Vaticano I, exatamente. O Vaticano I só definiu esse dogma. A maioria dos bispos e dos cardeais na Igreja Católica não conseguiam entender por que que um Papa como João 23 estava convocando o Concílio Vaticano II se não tinha nem 100 anos do que terminou. E agora vem a primeira parte forte. Na cabeça de muitos cardeais e de alguns bispos do mundo inteiro, imagine de vocês os leigos, tinha muitos de vocês que não tinham nem acesso a isso que eu estou fazendo aqui hoje, graças a esse padre, né? Sabe por quê? Porque na cabeça de muitos bispos e de muitos cardeais era a mentalidade da época. O Papa não tinha que dar satisfação a ninguém. Porque, veja, é muito simples. Se o Papa é infalível em matéria de fé e de costumes, o Papa é um rei. O Papa não precisa dar satisfação a ninguém. O Papa não precisa apresentar nada a ninguém. O Papa diz e a gente obedece. A igreja não tem que se curvar diante da modernidade. A igreja não precisa fazer isso. Tem nada de concílio. Esse Papa não tem juízo. Não tem nada de convocar concílio. O Concílio Vaticano I já disse tudo. João 23 bateu o pé e disse: vamos convocar o Concílio Vaticano II.
E eu acho que foi um dos motivos que ele adoeceu. Insistiu, insistiu, insistiu. Percebe o contexto? O Papa não precisa responder nada da sociedade. O Papa é infalível. João 23 disse: não é mais assim. Não é, não é, não é assim. A igreja precisa dialogar com o mundo, com as pessoas. E aí, isso tudo é histórico, não tem nenhuma invenção aqui, viu? A parte de vermelho, como é que diz? No dia 25 de janeiro, vamos lá, de 1959, convocou o concílio. Na bula Humanes Salutis, o Papa disse 3 coisas: renovar da igreja, promover a unidade dos cristãos. A União Soviética e os Estados Unidos estavam se pegando em vários lugares. 1958, 1959 foi a grande revolução na ilha de Cuba. Tudo isso é fundamental. O bicho estava pegando, muita atenção. Havia a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Veja a capacidade do Papa: renovar o interior da igreja, promover a unidade dos cristãos, fortalecer a unidade dos cristãos e, terceiro, a paz no mundo. Quer dizer, a visão que o Papa tem é uma visão muito ampla daquilo que estava acontecendo. Desafiou a todos nós. Ele fala muito sobre isso. Depois que ele convoca o concílio, ele vai dizer: nada de pessimismo teológico e pastoral, nada de olhar para o mundo com pessimismo. Quando a gente olha para o mundo com pessimismo, a gente fica triste, a gente fica com angústia, a comunidade não anda, a paróquia não anda. E tem 3 coisas: a Igreja Universal, a Diocese e a paróquia. Tem 3 coisas que impedem muito uma paróquia de caminhar, uma comunidade. O Papa diz: cuidado com o pessimismo teológico, cuidado com o pessimismo pastoral. Pois agora eu vou dizer de 3 venenos que atrapalham muito uma comunidade paroquial, fora desta visão do Vaticano II de avançar. Espero que não tenha aqui. E se tiver, paciência, né? Nós somos seres humanos. Reclamação. Vou provar depois por quê. A primeira leitura de ontem: inveja. Isso não tem, né? Aqui tem nada, né? Tem? Tem nada. Reclamação, inveja e a luta pelo poder. Porque ela impede as mudanças. Eu me agarro a um banco e dali eu não mudo de jeito nenhum. Mata qualquer paróquia. Reclamação, inveja e a luta pelo poder. Pode passar. Isso é bem legal isso aí. Vamos juntos? Esse é legal isso. Pelos cardeais, a decisão do Papa foi recebida com bastante frieza. Os fiéis, por sua vez, reagiam com entusiasmo. Os cardeais não receberam bem. O Papa não está bem. Convocar o concílio agora. Ele montou uma comissão chamada de preparatória. Repare que interessante. Escreveu um instrumento de trabalho, que eu chamo de carta. João 23, escreveu uma carta com várias perguntas em várias áreas e mandou para todos os bispos do mundo inteiro. A Cúria Romana ficou para morrer. O Papa não precisa consultar ninguém. Por quê? Por causa do Vaticano I, que eu falei no instante. Pasmem. Essa parte é emocionante. A maioria dos bispos não responderam. De Sergipe,
Só respondeu o bispo Distância. Dom Vicente Távora, um homem tão aberto, tão inteligente, tão preparado, Dom José Vicente Távora não respondeu. O bispo de Propriá, um homem santo, não respondeu. Só respondeu o bispo Distância. Sabe por quê? Porque na cabeça de alguns bispos a ideia era: o Papa não precisa nos consultar. Quando eles perceberam que a coisa era séria, já era tarde demais. A metade dos bispos responderam, ou menos da metade dos bispos do mundo inteiro. João 23 delineou com as seguintes palavras, bonito isso: alegre-se a Santa Mãe Igreja, porque por singular dom da providência divina se inaugura o Concílio Ecumênico Vaticano II, aqui junto do túmulo de São Pedro, com a proteção da Santíssima Virgem. Pode passar, meu santo. De quem celebramos hoje a dignidade de Mãe de Deus. É dia 8 de setembro, quando ele começou. A preparação foi comandada pelos cardeais da Cúria Romana, ou seja, eles queriam retomar o modelo do Vaticano I e encerrar rapidamente o concílio, mas não deu certo. Quando os bispos do mundo inteiro começaram a chegar em Roma, que eles perceberam que já estava tudo pronto, veja qual era a ideia. A ideia era que em pouco tempo pudesse retomar o modelo do Vaticano I, ou seja, só o Papa fala. Quando eles chegaram em Roma e perceberam que já havia um movimento completamente diferente, aí os bispos disseram: a hora é agora. Segunda parte importante de hoje. A hora é agora. Vamos realizar as mudanças que a igreja precisa. A hora é agora. Qual foi a hora? Foi na primeira sessão do mês de outubro ao mês de dezembro de 1962. A hora é agora. A hora é agora para realizar as mudanças. Tem que ser agora. E aí os bispos começaram, já existiam as equipes, né? Estudar a igreja, estudar o ecumenismo, estudar a liturgia, estudar a Sagrada Escritura. Tudo que nós vivenciamos hoje, o Vaticano II estudou, tudo. As equipes já estavam prontas. Os bispos disseram: nada disso, vai ter que mudar tudinho, vai ter que mudar. E começaram a bater, vai ter que mudar, vai ter que mudar, vai ter que mudar. Um se pronuncia, outro se pronuncia. Um dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses. E a primeira sessão do Concílio Vaticano II foi apenas para fazer as grandes mudanças no instrumento de trabalho, para depois começar a debater. Concílio Vaticano II, que começou para valer em 1962, isso é muito sério. A Cúria Romana queria que acabasse logo. Só foi terminar em 8 de dezembro de 1965. Mais de 3 anos. Os caras queriam fazer em 2 meses. Vocês que estão aí, agradeçam ao Vaticano II. Nós que estamos aqui, agradeçamos ao Vaticano II. As gerações que virão, agradeçam ao Vaticano II. Minha mãe, que tem o 3º ano primário, já faleceu, só tinha o 3º ano primário. Mulher espetacular. Ela ficava inquieta porque ela ia para a igreja em Campo do Brito e tinha que acompanhar a missa com o padre rezando em latim, de costas para a Assembleia. Pode ser bonito? Pode, mas é retrocesso. Isso é retrocesso. A igreja precisa mais, a igreja precisa acompanhar, a igreja precisa ir onde estão as pessoas, ou ir onde estão as pessoas. Minha mãe vinha para a igreja e o padre estava rezando em latim. Minha mãe, veja que interessante, a passagem.
Depois que minha mãe me pariu, e minhas irmãs são mais velhas do que eu, depois que minha mãe me pariu, etc e tal, chegou o Concílio Vaticano II e o padre passou a rezar a igreja, a missa de frente para o povo. Em alguns lugares, eu já vi aqui, já vim celebrar algumas vezes, e eu observo, eu já vi em alguns lugares, durante a missa, o terço na mão. Isso é um pecado gravíssimo. É pecado, viu? É pecado. Missa é missa. Missa não é devoção. Missa é sacramento. Por que que muitas pessoas pegavam o terço? Porque elas não tinham consciência, olha que forte, do que estavam celebrando. Quem é que entendia latim? O farmacêutico? O médico da cidade? Talvez. E o padre? O padre às vezes ele se batia para rezar a missa em latim. O Vaticano II promove uma mudança litúrgica, colocando o sacerdote de frente para a Assembleia e rezando a missa na língua de cada povo e de cada nação. Vocês acham que isso aconteceu como se fosse um passe de mágica? Nada. Isso deu muita briga. Isso deu muito conflito. Eu vou dizer, e venha para debater comigo, não tenho medo de ninguém aqui em Aracaju, venha debater comigo. O que eu vou dizer está gravado e eu provo. Manter uma missa na qual você não é capaz de interagir entre a Assembleia e o celebrante é tentar manter uma ideia de domínio sobre as pessoas. Missa não é para dominar ninguém, missa é para celebrar a vida. Por que é que eu tenho que ficar de costas? Se o Vaticano II mandou que eu fique de frente. Por que é que eu tenho que ficar de costas? Se o Vaticano II colocou a possibilidade, o Papa Pio X já tinha feito isso, que eu receba a Sagrada Comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Por que é que eu tenho que ficar de costas? E aí vem a pergunta determinante dessa parte aí. Por que eu resisto tanto à mudança? Essa pergunta encontra um eco no primeiro veneno que eu citei. Qual é o primeiro veneno? Reclamação. Toda pessoa que tem dificuldade com mudança, ela vive no campo da reclamação. O padre não serve, a igreja não serve, a pastoral não serve, o grupo não serve, o grupo de canto não serve, a liturgia não serve. Espero que não tenha desses aqui, mas já encontrei muitos. Toda pessoa que pega o primeiro veneno que eu disse, que é o veneno da reclamação, ela tem muita dificuldade com as mudanças e, neste caso, o Vaticano II também não serve. A reclamação é um ato individual, psicológico, que na verdade é o campo que a pessoa tem para poder dominar. Ela reclama de tudo que acontece na paróquia, reclama do padre, reclama do canto, reclama do grupo, porque na verdade ela não se suporta a si mesma, reclama de tudo. Quem reclama de tudo é porque não se suporta a si mesma. E ela não aceita a mudança, porque a mudança, toda mudança, ela quebra o nosso ritmo de vida. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Toda mudança só pode ser bem integrada na nossa vida se tiver a conversão. Espetacular. Para que eu entenda as mudanças na vida da igreja, eu preciso passar por um processo de profunda conversão. Senão eu não vou entender nunca. A maioria dos católicos não querem conversão. A maioria dos católicos querem ir apenas para a missa, encontrar a igreja bem limpa, o padre no horário, e mal termina a missa e vão embora. A maioria dos católicos não querem viver uma conversão profunda. Quem tem dificuldade com conversão, tem dificuldade com mudança.
Interessante essa. Primeira sessão. Uma reviravolta em 2 lugares. Já dei uma breve explicação. A lista com os teólogos romanos foi rejeitada e montaram uma nova lista. Os bispos começaram a se mobilizar, mudar os temas do concílio. O documento sobre a revelação divina, percebe lá em cima? Toda vez que encontrar a revelação divina, é a mesma coisa de Sagrada Escritura. O documento sobre a revelação divina já estava quase pronto, e na votação, foi o que aconteceu? Leiam juntos, vamos ler juntos. Foi o que aconteceu? Os bispos derrubaram o esquema proposto e reelaboraram um novo documento. Porque o esquema proposto era um esquema muito fechado a uma técnica de eu pergunto e você responde. O que é que diz Mateus 4:5? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem é Deus? Deus é um Pai perfeitíssimo, que não sei o que, não sei o que. Essa catequese era uma catequese de Trento. Trento foi no século XVI. Os bispos disseram, opa, peraí. Nós temos que apresentar a Sagrada Escritura como revelação divina, como revelação, um Deus que veio até nós. E aí nós vamos precisar de 2 coisas. E aí não prestou porque deu briga. Repare, viu? Nós vamos precisar de 2 elementos para trabalhar nesse documento da revelação divina. Deus vem até nós, Deus nos ama, Deus toma a iniciativa de vir até nós. Então existem 2 elementos que são fundamentais: a misericórdia. Misericórdia. Se quiser anotar aí, Mateus 9, de 9 a 11. A misericórdia é um elemento fundamental. E um segundo elemento, a fidelidade amorosa a este Deus que nos revela. A misericórdia se abraça com a fidelidade amorosa, e a fidelidade amorosa se abraça com a misericórdia. Por que esses 2 elementos são colocados na revelação divina? Por que eu estou ressaltando esses 2 elementos? Porque o pontificado do Papa Francisco é exatamente o pontificado que traz de volta a misericórdia. Só consegue compreender esse Papa quem compreende o que é que significa misericórdia. Veja que é justamente uma retomada do concílio. Posteriormente, esse documento se chamaria Dei Verbo. Já citamos aqui o Verbo de Deus, a Sagrada Palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No dia 8 de dezembro de 1962, diante das provocações e das mudanças, o Papa João 23 usou esta expressão no sermão, e eu achei muito interessante. Qual foi a expressão que ele disse? Não se podia perder. Você está percebendo como tem muitas questões hoje que são frutos já do que foi colocado no concílio? Não se podia perder a esperança. Pode passar, padre. Tomar uma água. Vamos fazer só aquele solozinho gostoso. Chama viva da minha esperança. Isso é uma breve introdução só para a gente. Da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida,
no caminho eu confio em ti. Forte, bonito. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Segundo e última parte, colocamos alguns elementos históricos, alguma introdução, para não ficar pesado demais. Segunda parte e última, alguns temas e seus significados. O compêndio do Vaticano II, ele tem 16 documentos. O compêndio Vaticano II, ele tem 16 documentos. Essa formação, ou esta formatação do Concílio Vaticano II, 4 constituições são as mais fortes. Eu já citei a Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanto Concílio, as 4. Depois, 9 decretos e 3 declarações. Você percebe que 3 declarações, o nome já está dizendo, são 3 documentos lindos, mas são 3 declarações. A igreja está declarando para o mundo. Nas constituições e nos decretos, não. A igreja está dizendo para nós, é preciso viver. Essa parada é para dizer uma coisa importantíssima. Todos os documentos do Concílio Vaticano II, todos os documentos, têm a citação da Sagrada Escritura repetidamente, tanto da Sagrada Escritura como dos padres da igreja, como no caso da Lumen Gentium. Todos os documentos, todos os 16, 4, 9, 3, 4 com 9, 13, com 3, 16. Todos os documentos têm a fundamentação na Sagrada Escritura. Por quê? No Concílio de Trento e até o Concílio Vaticano I, que eu vou dizer agora, eu não sabia não, mas eu aprendi. Espetacular. A abertura, aquela coisa solene, o Papa em cima de uma cadeira majestatória, o Papa parecia um rei. A abertura do concílio, vamos simplificar, teve um camarada que entrou na frente com a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. No Concílio Vaticano I, entrou com a Sagrada Escritura. Mudou. Isso é uma mudança que dava quase um dia de reflexão. No Concílio Vaticano II, o que entrou na frente foi a Bíblia, foi a Sagrada Escritura. Quem ilumina a vida da igreja é a palavra. Quem capacita a igreja para a missão é a palavra. Quem converte a nossa vida nas comunidades é o Espírito Santo e a palavra. A palavra que entrou. A palavra. Nos 16 documentos, sempre tem a citação da palavra. Alguns temas, alguns são rápidos. Só para a gente... Vamos comigo? Primeiro lá em cima qual é? Eclesiologia, fala sobre a igreja. Percebe? Não tem nada de difícil. Segundo,
a participação, o apostolado dos leigos e leigas. Antigamente não se falava, o Vaticano II falou. A igreja não é só dos ministros ordenados, diácono, padre, bispo. A igreja, a participação dos leigos e leigas. O Vaticano II disse: os leigos e leigas têm voz, podem participar. Por exemplo, aqui tem, com certeza que esse padre é muito zeloso. Conselho paroquial, por exemplo, é a voz, os leigos. Outro tema, o povo de Deus. Outro, ecumenismo. Outro, revelação. Outro, cristologia. Outro, o clero e a hierarquia. Outro, a liturgia. E como conclusão, uma palavra sobre o catecismo da Igreja Católica. O Concílio Vaticano II, que terminou em 1963, vou dizer devagar, para que interessante, que eu já vi aqui, eu não trouxe, mas eu já vi por aqui, o outro, é o catecismo, eu já vi. O Concílio Vaticano II, que fechou em 1963, abriu as portas para Héleno para que em 1983, 20 anos depois, o Papa João Paulo II pudesse publicar o Catecismo da Igreja Católica. Padres mal intencionados, pessoas com formação complicada, vão para as redes sociais hoje e falam sobre tudo. Tenha cuidado, duvide. Primeiro, veja se está aqui. Saíram na semana retrasada com uma história, chegaram lá na São Pedro Pescador, que jejum é para se fazer dia de domingo. E foi um padre que disse isso. E tem gente que acredita nisso. Absurdo. Domingo, o dia do Senhor, não é dia de jejum. Domingo, João Paulo II, repare, João Paulo II afirma no documento Dies Domini que o domingo é a nossa Páscoa semanal. É a expressão mais linda da minha vida, para a minha vida que eu trouxe. Domingo é a nossa Páscoa semanal. Dia de Páscoa não é dia de jejum. De onde é que esse camarada tirou isso? Da maluquice da cabeça dele. E tem muita gente acompanhando. Domingo é dia de jejum. Aqui não diz isso. 20 anos depois do Concílio Vaticano II, aqui não diz. Em lugar nenhum diz. Mas está na rede social, claro, porque esse pessoal é influência, esse pessoal é muito importante, esse pessoal sabe mais do que o bispo e o papa, e o povo segue. É uma pena. É uma pena. Cada tema, colocamos um número, só para termos uma ideia e a conclusão. Lumen Gentium, sobre a igreja. Lumen Gentium, número 28. O que é que diz? Vamos lá, que anima a gente no cochila, né? Exercendo na parte de autoridade que lhes cabe o munus de Cristo e pastor, os presbíteros, em nome do bispo, reúnem a família de Deus como fraternidade de uma só alma e por Cristo no Espírito levam-na a Deus Pai. A igreja é tão organizada, a igreja faz com tanto amor, e eu disse, eu vou botar Lumen Gentium é o documento número 28, mas você vai encontrar depois na numeração ao lado, no Vaticano II, pode abrir, você vai encontrar na página ao lado direito, a numeração geral. Ele vai ter duas numerações, não é complicado não. Tem a numeração do documento, dentro do documento, e do lado direito ele vai colocando uma numeração, para você acompanhar. Vamos juntos aqui na interrogação. Percebem a ligação pastoral? Pastoral é fundamental no Vaticano II. Foi o quê? Foi a grande alma do concílio.
O Concílio Vaticano II, ele é chamado o concílio que veio fazer grandes mudanças pastorais na vida da igreja. Por isso, coronel, o segundo veneno, eu vou falando e vou provando, já está perto de terminar, né? Já falei da reclamação, agora da inveja. O campo pastoral, o campo da ação pastoral, é um campo onde apresenta-se, onde aparecem, onde surgem muitas invejas na vida da comunidade. E eu vou dizer por quê. Como eu não gosto de mudanças, quando aparece alguém que tem um dom bonito, que pode ajudar mais do que o meu, eu devia dizer: seu José, dona Terezinha, pode ficar no meu lugar, eu vou ajudar o senhor. Mas não. Muitas vezes nós queremos abafar o dom da pessoa, porque eu não posso perder o meu lugar. Isso é terrível, terrível. Por que é que o ministro da Eucaristia, quando passa o tempo dele, trabalho lindíssimo, por que é que o ministro da Eucaristia, quando passa o tempo dele, não pode dizer ao pároco: muito obrigado, eu já cumpri minha missão, agora eu quero acolher as pessoas na porta da igreja, eu não preciso renovar 10 vezes para ser ministro? Não tem necessidade disso. Isso é apego ao cargo, isso é inveja, é incapacidade de ver que a comunidade precisa crescer. A maioria das nossas comunidades paroquiais não andam por causa da inveja, a incapacidade de ver o dom que o outro tem para assumir o meu lugar. Fulano de tal, convidado para ser ministro, por que eu não? Aqui não tem isso, né? É lá na França, acho que não tem. Tem? Nada, eu acho que não. Lumen Gentium 31, lindo, está terminando. Vamos juntos? Juntas? Pelo nome de leigos, olha, aqui são compreendidos todos os fiéis cristãos, excetuados os membros da ordem sacra e do estado religioso aprovado na igreja, isto é, os fiéis cristãos que, incorporados a Cristo pelo batismo, que como os sacerdotes e os diáconos são incorporados a Cristo pelo batismo. Qual é a origem da nossa vocação leiga, vocação sacerdotal? Qual é a origem? É o batismo. E ainda mais, número 31, Lumen Gentium, o que é que diz? Esse é lindo. A índole secular é própria e peculiar dos leigos, por vocação própria, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordená-las segundo Deus. Contador, contadora, médico, advogado, militar, professor, enfermeira. Uma paróquia que não tem uma enfermeira está perdida. Uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, professor já disse, né? Médico já disse, médico, advogado e por aí vai. As diversas profissões com a índole secular, ou seja, que é própria do cristão e da cristã, levar a sua fé e viver no mundo presente. Enfermeira, técnico de enfermagem. Estava meditando esses dias lá na paróquia, só para ajudar, né? E lá também. Eu sou vigário. Vigário é o segundo ou terceiro lugar, só para ajudar. Por que nas nossas paróquias não tem uma cadeira para um deficiente ou idoso se movimentar de lá para cá, se ele tem dificuldade de vir para a missa? Por que não tem? Por que na nossa paróquia não tem uma pequena sala de pequenos socorros? É culpa do padre só, é? Por que nas nossas missas não tem uma técnica ou uma enfermeira com aquele aparelhozinho? Porque se alguém der uma vertigem, ela pode receber um atendimento. Por que não tem? É culpa do padre só, é? Percebe?
Nós achamos que igreja é só para rezar. Não, igreja é para conviver com o Senhor e com os irmãos. Não é só para rezar, é para conviver. Eu não posso pedir e deixar que o meu coração sinta vontade de ir para um lugar que eu chego e sou maltratado. Junho de 2023, seu Adalberto, lado direito do altar. A gente vai conhecer as coisas, né? Paróquia São Pedro Pescador. O homem deu um vexame, daqui a pouco deu uma vertigem, era coração. O homem ia morrer. Começou a ficar branco, o pessoal parou a missa, juntou em cima. Eu disse: nada disso, sai de perto dele, vai matá-lo. Calma. Tal bababá, pastoral do dízimo correu, a moça foi lá dentro, pegou uma cadeirazinha, levou ele lá para fora, ele começou a tomar um pouco de água, um pouco de álcool, o outro já foi chamar a SAMU. Em 12 minutos a SAMU chegou, levou, salvou a vida. Ele ia ter um infarto, dentro da igreja. O pessoal todo correu para cima. A nossa sorte é que tinha o que na hora? Uma técnica de enfermagem que disse: vamos tentar ajeitar e todo mundo sai daqui, e a missa continua. O sacerdote continuou a missa. É isso que eu estou tentando dizer. E os leigos e leigas cumpriram a sua missão. O papel do leigo na paróquia não é substituir o padre. O papel do leigo na paróquia é viver a sua missão. Ecumenismo, um tema muito debatido, um tema muito forte, um tema muito complexo. Ecumenismo, a reintegração da unidade a ser promovida entre todos os cristãos é um dos propósitos do Sagrado Sínodo Ecumênico Vaticano II. Unitatis et Integratio, número 1, é o documento que fala sobre o ecumenismo. O número 2 do documento e os números gerais, lembra que eu disse? O número que está à direita? Números gerais. Estou terminando. Esses números são gerais. Percebe? O número que está na parte de dentro é o número do documento. A igreja é muito sábia. Eu posso citar o número geral, ou eu posso citar o número que está dentro. E aí eu fiz de propósito. O número 2 do documento e os números gerais, 848, 849 e 850, merecem ser lidos como exercício. Vai falar sobre o ecumenismo. E aí eu fui aprofundando. Ecumenismo vem da palavra grega oikos, significa o quê? Casa. A palavra ecumenismo vem de oikos, que significa casa. Abra aí, Marcos 1, 29 e 31. Está acabando, está terminando. Abra aí, por favor. Repare que coisa linda. Uma mulher com uma voz bem bonita para ler para a gente. Marcos 1, 29 e 31. Uma senhora, ou uma jovem, uma mulher, uma senhora, né? Uma mulher, enfim. Marcos 1, 29 e 31. Eita, a voz dela é forte, viu? E ação Jesus. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava então com febre, e sem casar, falaram e falaram a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão
e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela foi-se a servir. Onde foi que aconteceu isso? Em que lugar foi? Na casa. Na sinagoga, não. Na casa. Ecumenismo acontece dentro de casa. Vocês vão ver, já está terminando. Outro, por favor, vamos aproveitar. Já fechou minha hora, né? Outro, 2, capítulo 2, versículo 1. Marcos 2, versículo 1. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Souberam que ele estava? Em casa. Pronto, é isso, obrigado. Por que o Evangelho de Marcos tem essa preocupação? Por que o Evangelho de Marcos, eu podia citar 20 citações aqui, 20, tem essa preocupação muito de falar em casa. Aí a gente respira e arremata. A casa era o lugar onde Jesus começava a sua ação missionária espetacular. E a gente acha que é a igreja. Não, é na sua casa. Não é na igreja. A igreja é depois. A igreja era o lugar onde Jesus iniciava a sua ação missionária espetacular. A palavra oikos, para quem não suporta ouvir falar em ecumenismo, me desculpe, você está muito pobre teologicamente. A palavra oikos, casa, é a base do ecumenismo. Vamos ler, está fechando. Vamos juntos? Por movimento ecumênico, entendem-se as atividades, iniciativas que são suscitadas e ordenadas em favor das várias necessidades da igreja e as oportunidades dos tempos para fomentar a unidade dos cristãos. Unitatis Redintegratio, número 4. Número 7, é lindo isso. Não existe ecumenismo verdadeiro, conversão interior forte, pois os anseios de unidade nascem e amadurecem da renovação da mente, da abnegação de si mesmo e da libérrima efusão da caridade. Mas faltam mais 2 para terminar. Esse aqui eu pensei. Algumas provocações. Como viver o ecumenismo, que é um pedido do concílio, dentro da nossa casa, dentro da nossa paróquia? Como viver o ecumenismo dentro da nossa casa, dentro da nossa paróquia de Santa Luzia? Não sei se me faço entender. A minha questão aqui, eu não estou falando de uma relação direta com os protestantes. Não. Eu estou dizendo que, a princípio, como é que nós podemos viver o ecumenismo dentro de nossa casa? Muitas vezes nós temos grupos dentro da paróquia que não se dão com outros grupos. Ou eu estou errado? Estou errado, né? Tá bem. Como ser ecumênico sem ler nada? Nem os evangelhos, nem o catecismo da Igreja Católica, nada. Não aceita formação, nada. Os católicos hoje vivem de quê? Tem missa de cura ali, tem não sei o quê. Vai para um canto, vai para outro, pula no canto, pula no outro, mas na paróquia dele não vive, não quer formação. Católico abelha. Não para, não tem raiz. Está terminando. Pode ir mais, para a gente terminar mesmo. A igreja é a lavoura ou o campo de Deus. Eclesiologia. Embaixo, a igreja é também chamada de construção de Deus. O próprio Deus comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Cheio de citações. 1 Coríntios, Mateus, 1 Pedro. Espetacular. Pode passar. Pronto, chegou. Quem morreu em 63, quem morreu? João 23. Quem assumiu? Paulo VI.
Conclusão. Conclusão. Você pega vários documentos históricos e eles dizem o seguinte. Conclusão. Você pega vários documentos históricos de teólogos, livros, documentos pastorais e você encontra o seguinte. O Papa João XXIII governou a igreja 5 anos. Foi um Papa de transição. Ele foi nomeado para ser um Papa de transição. Tinha 77 anos. Vai morrer logo. Bota ele. Ele convocou o Vaticano II. Primeira vez, primeiro lugar que eu vou dizer isso. Estava preparando, aí me veio forte isso. No fundo, o Papa de transição não foi João XXIII. O Papa da transição foi Paulo VI, porque foi Paulo VI quem pegou o desdobramento e as grandes dificuldades do Concílio Vaticano II. 4 pontos e termina. Vamos juntos? Assumiu o Concílio Vaticano II em 21 de junho de 1963. 2. Será que nesse pontificado não se teve uma forte transição? 3. As encíclicas e os desafios de Paulo VI. Foi ele que falou sobre a questão de vocês mulheres, anticoncepcionais, tomar anticoncepcionais, camisinha, sexo, essas questões todas. Quem debateu foi Paulo VI. Nenhum Papa tinha falado antes. Isso é um imbróglio. As encíclicas e os desafios de Paulo VI. O caso de Marcel Lefebvre. Esse Marcel Lefebvre foi um bispo da Suíça que disse o seguinte, isso tem dados históricos: eu não aceito a mudança litúrgica, deixar de rezar a missa em latim para rezar a missa em vernáculo. Insistiram. Tem uma visita que Paulo VI promove com alguns bispos e chama ele para conversá-lo. Quando ele entra na sala, o Papa Paulo VI dá um cálice para ele. Simbólico, né? A missa, o cálice. Ele deu um tapa e derrubou o cálice. Muita gente não sabe disso, eu também não sabia. Paulo VI baixou a cabeça. João Paulo II excomungou. Esse bispo da Suíça rejeitava o Vaticano II, não aceitou o Vaticano II. João Paulo II excomungou da Igreja Católica. E fechando tudo de vez, Paulo VI fez o quê? Ele deu continuidade ao concílio e o concluiu em 8 de dezembro. É o dia de quem?